Fala galera, aqui é o Rafael do Casts e Cortes. Eu vim falar para vocês hoje dos sites com Canva. É o meu curso que ensina você a fazer sites lindos sem precisar pagar domínio e hospedagem. É o primeiro link na descrição. E cara, isso acontece, obviamente a gente está falando de extremos aqui, mas o nosso sistema dopaminérgico, ele é mais ou menos assim, ele não foi feito para você ficar bombardeando ele de dopamina sempre. Não pode, porque se você ficar bombardeando ele com dopamina sempre, vai ocorrer esse downregulation dos disparos tônicos e você eventualmente vai ter mais dificuldade de alcançar o prazer. Coisa simples. Então qual que seria o grande segredo? O que a gente chama de reforços intermitentes. Ou seja, você não precisa ficar sem os disparos fásicos dopaminérgicos. Só faz isso com espaços de tempo. Faz uma agenda de dopamina, digamos assim. E cara, isso a gente fala aqui nas questões mais extremas, como por exemplo patologias, depressão, vício, etc. Né? Mas isso acontece nas coisas mínimas também. O Huberman falou lá, por exemplo, no episódio dele, se você gosta de treinar com música, você fica muito agitado, muito feliz treinando ouvindo música na academia, cara, joga uma moeda pra cima. Se cair cara, você vai pro treino ouvindo música. Se cair coroa, você não vai. O seu sistema dopaminérgico adora um talvez, cara. Nossa, lembra do macaquinho que eu falei lá do... Lembra do macaquinho que eu falei do suco? Uhum. Com o tempo, se o macaquinho aprende que sempre depois da luzinha ele ganha suco, ele para de liberar dopamina quando vê a luzinha. Caralho. Porque a recompensa é certa já. Então assim, primeiro, o que a gente tira disso tudo, né? Leva a mensagem pra casa aí. Dopamina não é sobre prazer, é sobre motivação. Dopamina é sobre a antecipação do prazer. Então o macaquinho que sabe que vai ganhar o suquinho quando acende a luz, ele libera bastante dopamina quando vê a luzinha. Quando ele ganha o suco, ele já não libera tanta dopamina. Assim é com a pessoa em casa que quando pede a pizza no iFood, chega a pizza, ela já nem tá tão mais motivada a comer a pizza, às vezes até se arrepende de ter pedido, porque pediu, eu quero a pizza, eu vi a pizza no filme, e daí pede uma puta pizza, e chega a pizza, ela fala, caramba, por que eu fiz isso? Dopamina. Ou seja, a sua dopamina já baixou, você não tá mais motivado a comer. Foi o gatilho que liberou dopamina. E o macaquinho que aprende que sempre que depois que acender a luzinha ele ganha, a luzinha já não libera mais dopamina no cérebro dele. Agora, se você pega um grupo de macaquinho e bota 50% das vezes que acender a luzinha ele ganha o suquinho e 50% não, a dopamina aumenta ainda mais do que antes. Porque a dopamina é sobre novidade. Tipo assim, ele fica, será que agora que acendeu a luzinha eu vou ganhar aquele suquinho de laranja? E a dopamina explode, cara. Ele quase quer sair da cadeira. Então a dopamina é sobre você antecipar uma possível recompensa que vai vir. Isso é dopamina. Entendi. O que os cassinos fazem, Lutz? Os cassinos trabalham muito bem com o sistema dopaminérgico, principalmente com esses reforçamentos intermitentes. Eles não Se você vai num cassino e sempre que você girar a boletinha lá você ganhar dinheiro, perde a graça. Eu não quero mais, nada me motiva mais a fazer. Ou se sempre ganha recompensa. Agora, se você talvez girar na alavanca, se você girar a alavanca e talvez ganhar uma recompensa, seu sistema dopaminérgico vai ficar louco. Então, botando isso em termos práticos, como o Huberman falou lá. Cara, se você quer treinar ouvindo música, eu gosto muito de treinar. Escuto Racionais, Djonga, adoro escutar música enquanto eu treino, me ajuda muito. Só que ultimamente tem dias que eu não escuto de propósito. Aí você vai pensar assim, pô, mas você tá boicotando seu treino? Não, eu tô usando o sistema dopaminérgico a meu favor. Cara, eu acho que eu percebi isso. Eu tava treinando sempre, porque eu sabia que aquele estilo de música me dava pump direto. Depois de um mês treinando, parou. Exato. Nem tinha mais vontade de ouvir. Dopamina, adaptou o sistema. Agora, se você joga uma moedinha pra cima, se cair cara, você treina com a música. Se cair coroa, você não treina. Cara, todo dia você vai querer jogar a moedinha e vai ficar tipo friozinho na barriga. Cai. E aí caiu, e você vai poder ouvir a música, você vai ficar muito feliz, cara. Pois é. E aí eu descobri o quê? Eu vou tentar fazer um experimento. Eu não recomendo isso pra ninguém. Eu não sou nutricionista, eu não sou educador físico. Eu estou aqui apenas como uma pessoa física, não profissional, falando sobre o que eu fiz. Eu comecei a fazer esse jejum dopaminérgico para tentar readaptar o meu sistema dopaminérgico. Então eu cortei tudo. Toda quarta-feira eu comia hambúrguer, tomava uma cerveja IPA. Todo final de semana, cara, vinhozinho, etc. Eu falei, não, eu vou fazer um jejum de dopamina e vou ver se eu consigo voltar a sentir. Não, ainda, desde daquela vez, nunca mais bebi álcool, nada assim. Algumas coisas que eu notei. Eu não gosto tanto de álcool quando eu achava que eu gostava. E de hambúrguer, sinceramente, não. Quando eu me estresso muito, me dá mais vontade de comer. Eu vi que você postou uma coisa assim. É. De que em todos esses dias, você falou assim, em todos esses dias eu não tinha sentido vontade ainda de comer um doce. Aí justamente num dia lá que você tava mais estressado, né? É. E tem bons estudos que mostram por quê. Lembra das duas vias, a mesolímbica, que é a via, digamos, mais emocional, mais rápida de dopamina, e a mesocortical? A mesocortical é a via que faz assim, Lutz, cara, você entrou numa dieta
e tá treinando. Você quer chegar no verão com corpo X e você tem um hambúrguer na sua frente. A via mesocortical dopaminérgica é a que faz você não comer o hambúrguer em prol de uma recompensa lá na frente. A via que vem pro córtex pré-frontal é a que fala assim, eu não vou comer agora esse doce porque eu quero perder peso, que vai acontecer ali na frente. A via mesocortical, ela permite que você atrase a recompensa. A via mesolímbica faz você comer o doce na hora. Faz você ser mais impulsivo. Tanto é que tem bons estudos que os caras fazem. Você bota eletrodos aqui no córtex pré-frontal do pessoal, nos estudos, e faz uma estimulação magnética transcraniana. Ou seja, você estimula o córtex pré-frontal desse pessoal por fora do crânio, diminuindo um pouco a atividade dessa região. E bota essa galera jogar poker, por exemplo. Cara, eles ficam muito impulsivos. Eles não conseguem controlar, tipo assim, não, eu vou segurar essa mão pra tentar na próxima, eu vou esperar pra ver se depois eu consigo. Eles ficam muito impulsivos. Se você fizer isso e botar uma pessoa comer, a pessoa fica muito impulsiva, come demais. E quando você está estressado, tem bons trabalhos publicados, principalmente na Cell, na Cell Reports, que é uma revista sensacional de ciência, mostrando que quando o cortisol aumenta demais, que é o hormônio do estresse, a função do córtex pré-frontal tende a diminuir. Então, quando você está muito estressado, você meio que desliga a região do cérebro envolvida por controlar os seus impulsos. E adiar a recompensa. E aumenta a de recompensa. A de recompensa imediata. E aumenta a agressividade. Quando você está estressado, a sua agressividade tende a aumentar. Né? Inclusive, se você pega um ratinho de laboratório e estressa ele, a primeira coisa que ele vai fazer é atacar o amiguinho. Porque o comportamento agressivo diminui o estresse. Isso explica muita coisa de muita gente estressada que quebra coisa, etc. Né? A agressividade diminui o estresse. Então, o que eu fiz? Falei assim, não, eu vou tentar me submeter num contexto dopaminérgico, hipodopaminérgico, com menos dopamina, para ver se eu consigo sentir alguma coisa. Então, eu senti isso. Senti que eu não gosto tanto de álcool quanto eu achava. Senti que eu não preciso tanto daquelas comidas quanto eu precisava. Mas tem uma questão. Parece que a minha impulsividade com o trabalho aumentou. Assim. Quando a gente fala de vício, eu vou fazer uma ressalva aqui para que a galera que está assistindo acompanhe para frente, tá? Já com essa nova nomenclatura. Quando eu falar de vício, pessoal, droga, eu não tô dizendo necessariamente com coisas ilícitas, cocaína, crack, etc. Eu tô falando, tipo, até vício de comportamento. Vício em pornografia, vício em videogame, vício em comida. Embora exista uma discussão enorme na literatura se existe ou não um vício em comida. Algumas pessoas acham que sim, outras dizem que não. Eu assumo que sim. Eu assumo que você consegue ficar dependente ou muito necessitado de um alimento. Então, quando eu falar vício aqui, eu tô falando de todo esse globo. Cara, vício, pra você ter uma noção, pode, por exemplo, pacientes que pararam de usar cocaína porque entraram na igreja. Eles podem ficar viciados na igreja. Eles podem trocar o comportamento de recompensa deles da cocaína pro grupo social que eles foram inseridos. Você pode ser viciado numa narrativa, cara. Por exemplo, comunismo, direita, esquerda. Você pode se viciar numa narrativa. Sabe? E por que você pode se viciar numa narrativa? Porque aquilo é recompensador para você, muita dopamina. Você pode, até uma pesquisadora chamada Anna Lembke, que é uma psiquiatra de Stanford que estuda muita adição, ela fala que os alcoólatras, ela trabalha muito com alcoólatra, os alcoolistas que melhoraram do alcoolismo podem viciar nos alcoólicos anônimos. Porque você troca o vício. E eu acho que eu troquei. Eu acho que eu troquei a minha impulsividade por, sei lá, burger, pizza, por trabalho. Então eu tô percebendo que eu tô direcionando mais a minha motivação e o meu comportamento para trabalho. E eu me considero um pouco workaholic. Eu acordo pensando em trabalho, eu trabalho o dia todo pensando em trabalho. E comecei a treinar mais também na academia. Então, acho que o meu sistema dopaminérgico meio que guiou pro lado... para outros lados aquilo que eu já fazia, talvez para lados mais funcionais. Eu, pelo menos, acho melhor ser viciado em trabalho do que em álcool, né? E provavelmente é isso que está acontecendo no meu cérebro, cara. Tem trabalhos que mostram, tem um trabalho da década de 90, bem bacana, que eles pegaram pacientes que... O que acontece? Tem trabalhos que mostram que depois de 14 dias, 21 dias, 14 a 21 dias, mais precisamente 4 semanas, bastante com razoável certeza, você consegue reajustar o seu sistema dopaminérgico depois que ele está disfuncional assim. Como que a galera descobriu isso? São poucos dados na literatura e dados indiretos. É uma coisa difícil de estudar isso, né? Mas como que a galera chegou nessas conclusões? Se você tem um estudo bem legal que pegou um grupo de pessoas alcoólatras que tiveram que ser internadas
devido a usar tanto álcool. Eles perceberam que uma grande parte desses pacientes, se eu não me engano 70% deles, tinham depressão. Eram alcoólatras e apresentavam depressão. Internaram esses pacientes no hospital, os pacientes não tiveram mais contato com álcool por 4 semanas e não receberam nenhum tratamento de depressão, nenhum tratamento para depressão. Eles só pararam de usar álcool, que aumenta a dopamina. O que eles perceberam depois de 4 semanas? Apenas 6% das pessoas tinham depressão. As outras pessoas, os sintomas entraram em remissão, sem tratamento para depressão, só cortando álcool. Ou seja, provavelmente você tirou aquela substância hiperdopaminérgica e o sistema, ali em 4 semanas, deve ter se reajustado e o paciente saiu do quadro de depressão. Você sacou o que o estudo fez? Botou a galera no hospital, a galera era alcoólatra e tantos por cento deles tinham depressão. Ninguém foi tratado para depressão, cara. 70% do grupo tinha depressão e ninguém recebeu tratamento para depressão. A única coisa é que tiraram o álcool, tiraram o vício deles, que o álcool aumenta a dopamina. O sistema deles devia estar baixo, dopaminérgico, devia estar para baixo. E isso devia causar depressão, ou pelo menos contribuir para os sintomas depressivos. O sistema hipodopaminérgico devia deixar eles mais para baixo, menos motivado, mais anedônico, sem conseguir sentir prazer. Quando eles tiraram o componente de álcool, sem tratar a depressão, depois de 4 semanas, apenas 6% continuaram com depressão. O resto da galera melhorou, só tirando uma substância que aumentava a dopamina. Provavelmente porque o sistema dopaminérgico deve ter se reajustado. Então, se você ficar talvez 14 dias, 21 dias sem o componente, essa doutora Anna Lembick, que é talvez a maior especialista hoje sobre adicção no mundo, professor de Stanford, ela fala que na prática clínica dela, ela vê que 14 dias é um número de dias suficiente para ocorrer uma mudança comportamental significativa sem a substância hiperdopaminérgica. Entendi. Então, você fuma cigarro, o cigarro é o pior. Depois a gente pode falar o porquê. Não necessariamente por causa do aumento de dopamina. Ele não aumenta tanto dopamina quanto cocaína, crack, anfetaminas, por exemplo. Só que o cigarro tem muito envolvido com vício contextual. É mais difícil ser tirado do paciente, porque ele associa com muita coisa o cigarro. Então, é uma armadilha maior. Mas ela vê que pacientes que ficam sem cocaína, ficam sem álcool, depois de 14 dias conseguem começar a sentir pequenos prazeres com outras coisas. Provavelmente devido a um up-regulation desse sistema do... Sacou? Eu tenho percebido em algumas coisas, cara. Por exemplo, eu fico muito feliz comendo um PF. É o ponto alto do meu dia, da minha semana, comer um PF. Um prato feito. Um arroz, um feijão, sabe? Parece que eu sinto mais as texturas dos alimentos, porque é o que o meu sistema tem. Ele se adaptou a ter isso como ponto mais alto de prazer. Então é fácil gerar recompensa no meu cérebro agora. Eu já vi muita gente criticando o jejum de dopamina, porque é o que você tinha falado, ele é meio mal entendido, né, pela galera. Eu mesmo já vi um monte de vídeo de gringo fazendo, tipo assim, dopamine fasting, né, 21 dias sem dopamina. Aí o cara, ele tira assistir filme, tá ligado? Não, aí é demais. Tira o bolo, tira o chocolate e tal. Até num episódio do Joe Rogan, acho que até com o Uber, mano. O Joe Rogan falou que tinha uma galera lá no Vale do Silício até parando de olhar no olho da galera por causa do jejum de dopamina. Aí é o ser humano levando tudo pros 2 extremos. Aí é demais, não é necessário isso. Não precisa fazer isso. A questão que eu levanto aqui, você não precisa fazer o que eu tô falando aqui pra você fazer. Ninguém precisa. A questão que eu tô falando aqui é que se você quiser tentar, talvez você consiga melhorar com uma ferramenta que é gratuita, baseada em ciência, você pode conseguir melhorar algum traço comportamental seu do seu dia a dia. Talvez, em vez de comer hambúrguer todo dia de noite, comer só quarta-feira ou comer só final de semana. Pode ser que o hambúrguer do final de semana seja mais gostoso do que o todo dia, se comer só final de semana. E tô gostando, cara. Não sei se volta a beber álcool, não sei se volta a comer porcaria, tô achando legal. E realmente, talvez por eu estar enviesado, é uma evidência anedótica, eu que tô criando isso na minha cabeça, mas realmente depois de uns 10 dias começou a ficar relativamente mais fácil.